eu não trabalho com imóveis, eu sou advogado. Vocês devem estar se perguntando agora, o que um advogado está fazendo aqui, dando um treinamento para corretor de imóvel, né? Então, para que vocês entendam o porquê que eu estou aqui, eu vou contar um pouquinho, bem rapidinho, da minha história. Bom, eu sou advogado há praticamente 8 anos, atuei nas áreas de assessorias de empresa e trabalhista, né? E ao longo da minha atuação, eu me deparei com problemas que alguns colegas me relatavam e eu também senti ao longo da minha profissão, de que muitas vezes nós dependíamos do cliente entrar na nossa porta. E aí com isso, né, a atividade do dia a dia, do desenvolvimento da atividade do dia a dia, ela se via prejudicada, né, em razão da falta de clientes suficientes para manter um escritório, né? E por isso que, imaginando que isso não deveria ser dessa forma, que eu fui atrás de estudar uma outra área que não tem nada a ver com o direito, mas que, no meu entendimento, ajudaria muito no meu negócio, que é o escritório de advocacia. Então eu comecei a estudar marketing, né? E como a atividade do advogado hoje ela é limitada, a gente não pode fazer muito tipo de publicidade, não é qualquer tipo de propaganda que nós podemos fazer, eu fui atrás do tipo de marketing que estava dentro das normas e que funcionaria da melhor forma para atrair mais clientes de uma forma mais rápida. E ao longo desse estudo de marketing, eu aprendi diversas técnicas, não só de atração de clientes, mas também para fechar contratos, para conseguir vender o meu produto. Porque vocês imaginam o seguinte, hoje entra alguém no meu escritório e se eu digo assim, eu tenho para te vender um mandado de segurança. Ninguém quer comprar um mandado de segurança, né? A pessoa quer um resultado, ela quer ela precisa de um resultado, ela quer o resultado. O que eu vou usar para dar um resultado para ela não está muito interessada. Então a gente tem que usar técnicas para mostrar para a pessoa que nós temos aquilo que ela precisa e que ela quer, que ela está motivada a comprar. Então sim, o advogado também tem que vender o seu produto e é por isso que eu estou aqui tentando passar para vocês um pouco do que eu aprendi dessas técnicas de venda que pode auxiliar vocês na venda dos imóveis, que é o objetivo de vocês, né? Então, o nome dessa exposição se chama Oferta Irresistível. E por que a oferta irresistível? Essa técnica ela não foi criada por mim, tá? Essa técnica ela foi criada por um americano chamado Jeff Walker e ele criou um script de passo a passo que faz com que leve o cliente da inércia à ação, ou seja, do não sei se eu quero, não sei se eu preciso, pelo amor de Deus me vende isso, tá? Que eu quero comprar. Então eu vou tentar resumir, claro que é bem denso o conteúdo, mas eu vou tentar resumir de uma forma mais específica e tentando direcionar um pouquinho para a atividade de vocês aqui, tá? Espero conseguir contribuir com essas informações em alguma coisa. Se daqui vocês saírem dessa exposição dizendo, tô 1% melhor do que eu estava antes de entrar aqui, eu já estou muito satisfeito. Então, vamos começar e eu vou começar mostrando um vídeo para vocês, bem rapidinho, 5 minutinhos. Hello, hi. Game shows. They have a pretty bad name. Normally associated with lewd content, but by definition, they don't have to be. So, just change that. We took one of the world's biggest performing artists, kept all his clothes on, and set up an Ed Sheeran peep show. Would anyone dare to believe what was written outside and come into our very dodgy-looking venue? That was fair enough. We dressed Hamish as a fairly shady-looking spruiker in charge of getting customers. I got Sheeran. Who wants some shit? Oh, I can hear that. Isn't that shady? I don't think it's going to be a brave soul.
over 50 minutes it's been sometimes. We should have got you a more comfy chair over there. Yeah, I'm alright. Every time I got Sheeran, you need an extra bucks. Here's Sheeran, Here's Sheeran. Is that singer? Yeah? Is that yes? No? I think one of the big problems is people think Ed Sheeran's a code word for a new drug. That's going to you guys like Ed Sheeran? $2 for 30 second beat. What, like the latest techno? Yep. Dirt cheap, Pete. Dirt cheap, Pete. Here we go, $2. So you can do the price of $2. That's why we're not getting it. $2 is pretty bad. Here we go, boys. It's a Friday. Get you Ed Sheeran Peak Show. $2. Sitting on a stool, playing a song. If someone actually does think it's a peak show, I might quickly give you the go ahead to take the class. You will do that. I'm drinking more beer recently. Oh, right. Yeah. You will. A couple of months ago maybe, but yeah, I'm a bit shaken, it's just a shaken potato. 2 hours in, and Hamish was getting more desperate. Ed Sheeran's literally sitting in there on the stage waiting for your $2. We were feeling it as well, but just when we thought this had been a giant waste of everyone's time. You guys like Ed Sheeran? You like Ed Sheeran? $2? Peep show. Just going to sitting on stage in there. Oh, $2. It's going to cost you $2. You only get 30 seconds, though. You ready? Well, I don't want to find out. Here we go. Here's your Peep show. Here's it to midday. All right. Your choice. No, she did the start thing. It walks away. Listen, if you guys like, I'm just saying, if you guys are going to be going sitting there by himself and probably get busy later on, $2, 30 seconds. And then you both can come if you like, just $2 ahead. Esse cara tem que jogar, né? Eu acho que And after 2 hours and 23 minutes, including some final hesitation, we finally found people brave enough to take it. Here we go, man. Can you guys understand the seat? Behave yourselves. Just listen to the announcement and move on. Enjoy your meet. Hello, welcome to Peak Show. Your time to start in 5 seconds. Baby, my heart still lies, heart 23. I'm thinking about how people fall in love. What time is finished? Thank you very much, Pete. All right, guys, there you go. Is that fun? There you go. Yeah, there you go. Have a good one. Finally, a successfully baffled couple, and from there, people started rolling in. Well, not really. We had a few more over the next 2 hours. People fall in love in mysterious ways. Loving can hurt. I've been spending out time, couple women by my side. People fall in love in mysterious ways. Baby, just a touch of a hand. Honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light, down to the stars. Place your head on my beating heart now. Thinking out loud, maybe we. Thanks, man. That was easy. I didn't think anyone was coming. Bom, pessoal, o que aconteceu nesse vídeo? O que a gente pôde ver, né? Ninguém tem dúvida de que o Ed Sheeran se vende por si só, né? O show dele agora em Porto Alegre, acho que é março agora, está esgotado, né?
mas não adianta nada eu botar o Ed Sheeran numa salinha que parece um muquifo, com um cara com uma barba falsa na frente tentando chamar ele, mesmo que o preço seja irrisório, porque ali eles estavam cobrando $2 para ver o Ed Sheeran. Quem aqui não pagaria $2 para poder ver o Ed Sheeran por 30 segundos? Né? E mesmo assim, olha a dificuldade que ele teve para fazer o cara entrar ali, os primeiros clientes entrarem ali e assistirem o Ed Sheeran. A segunda coisa interessante do vídeo é que depois que o primeiro entrou, outros entraram, porque alguns comentários foram feitos, o movimento ali na frente aumentou. Também não foi suficiente para criar uma fila gigantesca, mas aumentou o movimento. E a terceira coisa que chama a atenção no vídeo é que todo mundo entrava desconfiado achando que era uma farsa. E o convencimento, o argumento usado era o seguinte: se for uma farsa, tu perdeu só $2, o risco é baixo, né? Mas, quando a pessoa chegava lá, estava lá o Ed Sheeran. Então, o sucesso do empreendimento se deu pela integridade da entrega do produto, né? O produto entregue foi o que foi oferecido. Por que eu quis mostrar isso para vocês? Porque hoje, vamos trazer para a realidade de vocês. Pode ter um empreendimento, vou pegar o exemplo desse aqui, né? Que pareça ser espetacular, né? Mas ele por si só não vende. E é por isso que a própria construtora faz todo esse material, mostrando tudo, com fotos de pessoas se divertindo jogando futebol, com fotos de pessoas tendo momentos de lazer e confraternização na piscina, né? Do apartamento mobiliado com uma mobília top, que possivelmente quase ninguém que vai comprar o Minha Casa Minha Vida talvez faça uma mobília não completa, mas eles vão fazer assim no decorado, porque a pessoa precisa se imaginar vivenciando todos esses prazeres para ter a intenção de comprar. Então de nada adianta um produto bom sem uma estratégia de vendas por trás, tá? E é isso que esse vídeo mostra, tá? E a oferta irresistível nada mais é do que uma estratégia de vendas, que bem aplicada ela consegue empurrar a pessoa à ação que a gente pretende, a dizer sim, eu quero comprar. Então vamos começar. Aqui um pequeno sumário sobre como nós vamos fazer. E eu quero iniciar dizendo para vocês como funciona o poder de decisão das pessoas, tá? Toda pessoa, ela tem, o cérebro dela é dividido em duas partes, o sistema límbico e o neocórtex. O sistema límbico é o famoso subconsciente e o neocórtex é o consciente. Quem é que decide por nós? É o sistema límbico, tá? O consciente, ele justifica a decisão, mas não é ele quem decide, tá? Então toda estratégia de venda que é baseada em cima de se comunicar com a pessoa pelo sistema límbico, ela é mais poderosa e ela tem mais efetividade, porque a pessoa decide sem saber que ela decidiu e ela usa o consciente dela só para justificar para ela mesma aquela decisão, tá? E como esse poder de decisão é trabalhado nas pessoas? Duas formas, né? A partir dos gatilhos mentais. Existem características no discurso que fazem com que dispare, o sistema límbico dispare em prol do poder de decisão, tá? E essa segunda estratégia aqui que eu chamo de Big Idea mais Nugget. O que é a Big Idea mais Nugget? É uma grande ideia, uma grande promessa, né? Somada a um empurrão, a um incentivo que leva a pessoa para ação, ou seja, para dizer que sim, eu quero comprar. Tá? Bom, os gatilhos mentais são vários, mas aqui eu trouxe os mais usados para venda de produtos, tá? E para venda de serviços. Então, assim, ó, autoridade percebida é o primeiro deles, ou seja, a autoridade, ela é algo que ela não é criada, ela é percebida pelas pessoas, tá? Se eu chegar aqui para dar essa palestra para vocês de regata e bermuda, vocês vão dizer, o cara ali não está falando nada demais. Agora, se eu chegar aqui de terno e gravata, talvez vocês confiem um pouco mais naquilo que eu vou dizer, porque a percepção que vocês têm de que eu possa ser uma autoridade no assunto é diferente. E o que isso tem a ver com imóveis, tá? A cara do empreendimento, a cara
para o empreendimento, ou seja, o trabalho feito, mostra que a princípio é algo de qualidade. Se vocês recebessem e tivessem que entregar para o cliente uma folha A4, dizendo tantos metros, com um croquisinho mal feito, é muito diferente do que apresentar um material completo assim para ele. Isso mostra a autoridade da construtora e da imobiliária que vende em relação a conhecimento, a tudo aquilo que o cliente vai ter acesso se ele adquirir o produto. Tá? Reciprocidade é um outro gatilho mental que funciona muito bem. O exemplo que eu dou é quando a gente ajuda uma senhora de bengala a atravessar a rua. Não sei se alguém já fez isso, mas eu já fiz. E já me aconteceu de quando eu terminei de atravessar a senhora, ela pegou, botou a mão na bolsa, tirou uma balinha e disse: toma, meu filho. Tá? Quando a gente dá algo para as pessoas, a gente tende a receber algo em troca. As pessoas tendem a se sentir obrigadas conosco. Tá? E a reciprocidade aqui está no fornecimento de informações e de conteúdo. Ou seja, no caso dos imóveis, né? Quando a gente mostra para o cliente toda a experiência que ele pode vivenciar para adquirir aquele imóvel, a tendência dele é que ele queira te retribuir esse favor. E a possibilidade é que ele queira te retribuir esse favor adquirindo o produto que está ofertando para ele. Tá? Então a reciprocidade também é um gatilho mental forte para ser usado. Prova e prova social é aquela questão que a Nexa ali usou muito no início do Life Park, né? Temos praticamente a fase 1 está toda vendida e já estamos abrindo a fase 2. Todo mundo está comprando, todo mundo quer comprar, né? Então, aquele movimento de pessoas indo atrás do produto tende a levar mais pessoas. É ali o que aconteceu também quando o primeiro casal começou a falar para as outras pessoas. Quanto mais forte for a prova social, mais forte, mais possível é, mais fácil é de vender o produto. Tá? Eduardo, Sim. a gente vai ter que sair, eu tenho um compromisso com o Guilherme, né? Sim. Mas assim, ó, de antemão eu já te agradeço, assim, porque até agora, né, nota 10, e com certeza, Obrigado. parabéns aí pela, né, eu acho que todo mundo está adorando, né? E depois a gente vai ter um videozinho, né? Sim, eu vou colocar no meu canal do YouTube e vai ficar disponível para vocês ótimo. assistirem a hora que quiser. Daí eu continuo olhando e quem não estiver aqui presente, né, também a gente divulga. Vamos fazer que nem o cara aí divulgar. Tá certo. Mais coisas. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Bom, continuando aqui, por que eu coloquei prova e prova social? Porque a prova ela é mais fácil de tu colocar. Quando tu está atendendo o cliente, vamos supor que tu está vendendo um empreendimento porque ele é um bom investimento. É fácil de tu mostrar um resultado nesse caso, né? Então, tu prova para ele que o resultado do investimento vale a pena, mostrando números, mostrando outros casos de clientes que já compraram, né? E a prova social está na questão da movimentação, né? Ó, tantos clientes já compraram, está todo mundo procurando, né? Próximo gatilho mental é o desapego. Isso aqui é tipo o cara na balada, né? O cara que chega desesperado na menina na balada, ele não consegue namorar com a menina, não consegue sair com a menina. Agora, o cara que é mais desapegado e tal, tem mais chance. Por quê? Porque o desespero não vende, tá? Então, assim, desapego não significa não dar bola para o cliente, mas o desapego significa mostrar para ele que a oportunidade está ali. Mas é ele quem tem que agarrar a oportunidade, é ele quem está perdendo a oportunidade, não nós. Ou seja, se nós nos mostrarmos desesperados para fazer a venda, o efeito é contrário, é de afastar o cliente e não de aproximar ele. Ao tempo que, se nós dizemos, olha, estou te mostrando uma ótima oportunidade, tu vai vivenciar experiências sensacionais se tu adquirir esse produto, né? Mas, se não é o teu tempo ainda, se tu não pode, eu entendo. Em algum momento nós vamos estar aqui para te servir. Esse discurso vai fazer ele se aproximar de ti e não se afastar. Diferente de eu dizer, olha, compra agora. Eu já fui abordado por vendedores, não de imóveis, mas vendedores de seguro, uma vez um vendedor de seguro, que inclusive é meu amigo, me disse, Eduardo, pelo amor de Deus, fecha comigo que eu preciso bater minha meta.
Ele diz, cara, desculpa, mas bater a tua meta é tua função como trabalho, eu não vou contratar algo que eu não quero só para fechar a tua meta. Aquele desespero dele me afastou. Então o desapego ele aproxima, tá? Então é muito forte isso. Comunidade. Comunidade é também algo que diz respeito, é muito parecido com a prova social, mas não é a mesma coisa. As pessoas gostam de viver em comunidade, as pessoas gostam de viver em conjunto, próximas das outras pessoas. São raros os casos das pessoas que gostam de isolamento. O ser humano não foi feito para isso. Então, todo produto que traz consigo, além do entrega em si, mas a participação dele numa comunidade, tende a ser mais fácil de vender. Por que é que esses empreendimentos que hoje são clubes, tipo Life Park, tipo Viva a Vida, vendem mais do que outros empreendimentos sem área de lazer, por exemplo? Porque a área de lazer traz o convívio, cria a comunidade. As pessoas que compram um Life Park fazem parte daquele núcleo de moradores do clube Life Park hoje, tá? Então esse senso de comunidade, ele também é um gatilho mental muito poderoso. E os dois últimos, escassez e antecipação, eu deixei por último porque eles são muito aplicáveis aqui no caso de vocês, tá? A escassez, ela é não só um gatilho mental, mas como ela é um incentivo. Eu me lembro quando eu era mais menor, né, que a mãe dizia assim, Dudu, faz tal coisa, limpa, sei lá, ajeita teu quarto, vamos supor. Nem sei se a mãe mandou ajeitar o quarto, mas vou dar um exemplo. Se eu ficasse me enrolando, e ela dizia assim, olha, te dá o último aviso, vou contar até 3. 3, 2, 1. Naquela contagem eu levantava e ia. E por que isso? Porque isso é um empurrão, é um discurso que me deu um empurrão. E a escassez está ligada a isso. Tudo aquilo que falta pouco, está quase acabando, é mais desejado. É tipo o médico que não tem agenda. Tu liga para o médico, olha, eu tenho consulta só daqui a 3 meses. Ah, não tem como me encaixar? Não tem. Mas eu vou ficar com o teu telefone e se liberar uma vaga, eu te ligo. Daí a secretária te liga e diz o seguinte, olha, liberou uma vaga para daqui a 40 minutos. Tu consegue estar aqui? Ah, tu sai a 140 por hora na BR-116 para chegar no médico. Porque tu quer muito aquilo e é escasso. A escassez força a pessoa a agir, apesar dela não poder naquele momento. Então a escassez é talvez um dos gatilhos mentais mais fortes que tem. Tá? E a antecipação tem a ver com curiosidade. É o pré-lançamento do empreendimento. Por que tem pré-lançamento? Vai abrir as vendas tal dia. Está antecipando para as pessoas o que vai acontecer e isso gera ansiedade e gera curiosidade. E faz com que a ação de decisão, a decisão da pessoa seja mais inconsciente do que consciente e, portanto, mais fácil de tu dominar. Então, também a antecipação é um gatilho mental muito poderoso, que tem que ser usado sempre nos discursos e no momento da venda. E aqui eu fiz a sequência dos gatilhos, que é como que a gente faz para ir encaixando eles, tá? Como é que eu monto um discurso que encaixa ele? Primeiro a gente tem que entender que existe um espaçamento do processo de decisão, ou seja, nem todo mundo decide na hora. A pessoa às vezes leva um tempo, por isso que o processo de vendas não começa na hora que o cliente senta na tua mesa. Ele começa muito antes e ele termina muito depois, né? Então existe um espaçamento desse processo de decisão. E geralmente existem estudos químicos, bioquímicos já feitos em relação a isso, dizendo que normalmente a pessoa leva em torno de 7 a 10 dias para tomar uma decisão concreta sobre algum assunto importante da vida dela. E claro que a compra de um imóvel é um assunto muito importante, né? E por isso vocês têm que entender que existe esse espaçamento. Por isso muitas vezes o cliente que entrou, viu o catálogo e não comprou, não significa que ele não está motivado a comprar. Não significa que ele não vai comprar.
muitas vezes ele está dentro desse período de espaçamento de decisão, tá? Ele está processando a decisão dele, e é nesse período em que a gente tem que usar todos os gatilhos possíveis para que ele vá cada vez mais se direcionando naquela ação, tá? E é isso que diz respeito a fornecer o conteúdo para acionar a autoridade, ou seja, é aqui que tu vai mostrar todos os benefícios e todos os entregáveis que vão levar ele àquilo que ele quer, àquilo que ele deseja. Então, durante o espaçamento do processo de decisão, a gente começa a introdução dos gatilhos mentais, e nessa conversa, nesse fornecimento de informações, de disponibilidade, automaticamente se começa a criar reciprocidade, que é o outro gatilho mental que nós falamos, tá? E é quando tu cria essa reciprocidade é onde é o melhor momento para tu começar a apresentar as provas. Porque quando ele começar a ver o que tu está fornecendo, o que ele está procurando, aqui ele vai dar o sim. Tá? Isso aqui é uma outra questão bem importante no momento do atendimento, tá? No momento que a gente está falando com o cliente, que é conexão e relacionamento. A gente tende a ter confiança nas pessoas que a gente costuma se relacionar. Isso é normal. E o ser humano, ele vive através de conexões e relacionamento. E essas são as 3 formas mais fáceis de se conectar com uma pessoa e de se relacionar com uma pessoa. A primeira é a história. História é o quê? Quando eu comecei a falar com vocês aqui, a maioria não me conhecia aqui, né? Alguns me conheciam já, mas a maioria de vocês não me conhecia. Como é que eu fiz para me conectar com vocês? Para vocês pensarem assim, não, talvez eu deva dar um pouquinho de bola para aquele abobado que está ali na frente, né? Eu contei a minha história para vocês, e eu contei o porquê que eu estava aqui, né? Então, é tipo o nosso avô, que para nos ensinar coisas, fazer a gente tomar algumas atitudes na nossa vida, nos contava uma história de algo que aconteceu. E essa história, ela conecta, por quê? Porque existe uma similaridade, as pessoas se identificam com o mesmo tipo de situação. O que eu disse para vocês no início? Que eu comecei a estudar marketing porque eu precisava de clientes no escritório. E porque todos os advogados sofrem em não conseguir os clientes suficientes para desenvolver a sua profissão. Mas isso não acontece só com os advogados. Quantos corretores já se viram em meses de aperto financeiro porque não conseguiram clientes suficientes? É uma coisa que, se eu sofri com isso, vocês também sofreram. E vocês se identificaram com a minha história e disseram assim, não, mesmo ele sendo advogado, talvez ele possa contribuir para mim que sou corretor, porque vocês viram que o problema que eu passei e busquei solução é o mesmo problema que vocês também passaram e também tiveram que buscar soluções. Então, nós tivemos algo similar acontecendo na nossa história. E a especificidade está ligada com os detalhes da história. Quanto mais detalhes nós passamos, quanto mais vamos dizer, minúcias nós colocamos no nosso discurso, mais íntegro e mais verossímil ele parece, né? Todo discurso vago, ele parece mentira, parece enganação. Todo discurso específico parece verdade. E tem que ser verdade. Quando a gente faz uma estratégia de vendas não íntegra, ela pode funcionar num momento, mas depois ela não vai funcionar. Então, o discurso muito vago, mesmo que ele seja verdade, às vezes ele parece mentira. Então, a especificidade do argumento é muito importante para o convencimento das pessoas. Objeções. O que são objeções? Objeções é tudo aquilo que bloqueia o processo de decisão. Como resolver as objeções, quando resolver as objeções e por que resolver as objeções? É muito simples. Objeções devem ser resolvidas sempre que elas aparecerem ou antes delas aparecerem, nunca depois. Se tu deixar o cliente ir embora com uma objeção na cabeça, ele volta com o processo de decisão tomado contrário ao que ele queria.
por que resolver? Porque tu precisa que ele não se bloqueie no processo de decisão dele. Tu precisa que ele diga o sim para ti. E como nós resolvemos? O primeiro passo para resolver qualquer tipo de objeção é identificar ela e convencer nós mesmos de que aquela objeção ela não é válida. Qual é a maior objeção na venda de todo mundo? Preço, dinheiro. Não tem dinheiro, não, o preço está caro. Geralmente, quando a pessoa diz que ela não tem dinheiro para aquilo ou achou caro, não é que o produto, não significa que o produto seja caro. Nem sempre, às vezes sim, mas nem sempre significa que o produto seja caro. Muitas vezes aquilo é só uma objeção na pessoa. E ela não se deu conta de que o que ela deseja, o que ela quer, é mais relevante para ela do que o preço que ela vai pagar. Então, uma das formas de matar a objeção do preço, tá, que pelo menos funciona muito para mim, é mostrar que aquilo que ela deseja tem mais prioridade na vida dela do que o preço que ela vai gastar. Porque preço e tempo são questões de prioridade e não de valor e tempo em si. A mesma coisa o tempo. Ninguém hoje tem tempo para nada. Como é que tu arruma tempo? Colocando uma prioridade naquilo que tu quer fazer. Então esse é um exemplo de solução de objeções. Como eu fiz para o meu negócio, para eu descobrir as objeções? Eu peguei uma folha de papel e eu enumerei de 1 a 50 e eu tentei escrever 50 objeções. E eu não parei enquanto eu não escrevi 50 objeções. E depois que eu li elas, vi que muitas se repetiam. Mas eu tentei escrever o máximo de objeções possíveis no papel. E quando eu li elas, eu tentei montar como se fosse um último e-mail ou uma última carta para as 10 maiores objeções do meu negócio. Escrevi para mim mesmo aquele e-mail. E aí, toda vez que eu estou atendendo um cliente no meu escritório e essa objeção ela vai aparecer, eu uso aquele parágrafo do meu último e-mail no meu discurso para o cliente e já mato ela de cara. Para que ele não saia dali, ele tendo que justificar a objeção para ele. Eu faço esse trabalho para ele e eu mato essa objeção. Então isso aqui também é muito importante, porque isso aqui é o que barra o cliente de comprar contigo. A Big Idea mais Nugget que eu falei para vocês, que é uma grande promessa, um empurrão, é na verdade aquilo que eu falei, por exemplo, da escassez, né? Os dois mais fortes são escassez e urgência, né? Ou seja, olha, eu sei que está interessado no imóvel, eu estou te atendendo e tudo mais, só que assim, ó, eu não tenho preferência na venda e tem outros corretores trabalhando e é o último apartamento no empreendimento tal. Quando tu fala isso, está dizendo para ele que além de ter pouco, além de ser escasso, é urgente que ele decida. Então tu está oferecendo a grande ideia, toda essa maravilha que ele tem para adquirir, e tu está dando um empurrão para ele, colocando urgência na decisão dele e usando a escassez para isso. Então isso aqui, a gente sempre tem que pensar que para uma grande promessa, um único motivo de empurrão. Que existem vários outros, tu pode usar o medo, tu pode usar a ganância, tu pode usar vários sentimentos nesse passo aqui, mas sempre que tu coloca mais de um, tu corre o risco do teu discurso ficar, ele se anular, por ter um sentimento oposto ao outro. Eu já vi gente dizendo assim, olha, tu tem uma oportunidade ímpar aqui de investimento nesse imóvel, mas, cara, se tu não fechar, tu vai perder isso. E tu nunca mais vai conseguir. Usou a ganância, que é algo bom, com o medo, que é algo ruim. Não funciona. Porque um apaga o outro. Então, se tu usar o discurso positivo, usa um empurrão positivo. Ou seja, tá aqui o que tu quer, né? O investimento é ótimo, tá valendo muito a pena, o preço é muito bom, tu vai ganhar dinheiro com isso, ganância. Como é que eu faço o empurrão continuando positivo? Cara, e ainda é o último. Tu vai ser o último sortudo a poder ter essa oportunidade.
E aí o discurso ficou positivo e aí funciona. Então a gente tem que pensar nisso. Usamos sentimentos positivos, positivos. Usamos negativos, negativos. Nunca um oposto do outro, senão tu anula o argumento. E aqui está, para finalizar para vocês, o script da oferta irresistível. Tá? O script da oferta irresistível, ele tem uma sequência que nem tudo é aplicável para todo o negócio, mas muitas vezes sim. E sempre que a oferta for feita nesse script aqui, ele vai estar usando toda aquela técnica, aquele fundamento que eu falei agora há pouco, aqui dentro, a teu favor. E agora eu vou explicar como funciona o script da oferta irresistível. Toda oferta, ela se baseia em uma super promessa, em algo que é muito bom. Vou dar um exemplo assim, ganhe o dobro, ganhe o dobro dos seus rendimentos trabalhando com imóveis sem precisar comprar qualquer imóvel. Como isso? Cara, é muito simples, tem muita gente que trabalha com imóveis sem desembolsar um valor total de imóvel. Usa a própria máquina de financiamento e valorização para girar os imóveis. Vocês sabem disso melhor do que eu. Tem gente que trabalha só assim e ganha dinheiro só assim. É uma super promessa. Mas parece muito bom para ser verdade, né? Quando parece muito bom para ser verdade, essa é a primeira objeção que vai surgir na cabeça do cliente. Isso aqui está muito bom para ser verdade. Isso funciona também com desconto, né? Olha, o empreendimento... Como é que é o nome daquele empreendimento novo do lado da Parque? Mirantes, né? O Mirantes do Parque ali está com 35% de desconto. E aceita qualquer tipo de negociação. Mesmo que tu não tenha entrada para dar. Nossa, super promessa, mas é muito bom para ser verdade. Se desperta esse sentimento muito bom para ser verdade, que bom. Tem a promessa para funcionar, tem que despertar esse sentimento. E como é que a gente resolve mostrando para o cliente que é muito bom para ser verdade, mas é verdade? Plausibilidade. Tu coloca dados, mostra fatos que demonstrem que aquilo que tu está falando é verdade. Olha, está aqui a tabela de toda a negociação já feita já autorizada pela consultora, com um desconto X. Então aqui as vendas que eu fiz desse empreendimento há um mês atrás, quando não tinha desconto. O desconto ele é real. Já teve gente que pagou 400 mil no apartamento e hoje está 200 e tanto lá. Então estou te oferecendo algo que é muito bom para ser verdade, mas é verdade. E aí vem a história para tu te conectar com ele. E a história é aquela coisa em que tu está contando. Por que essa promessa foi feita, o que aconteceu no empreendimento que eles estão dando esse incentivo e o que aconteceu muito importante com outros clientes que adquiriram e como está a vida deles hoje, para tu criar aquela conexão. E aí vem a jornada do herói ou a justificativa, que é o famoso herói relutante que a gente chama. É assim, na verdade eu até não trabalhava com esse empreendimento. Porque eu não achava vantajoso quando estava no preço cheio. Só que agora, com esse desconto, eu vi que é muito vantajoso oferecer isso para os meus clientes. E levar isso para ti hoje é vantajoso. Antes não era, não tinha te apresentado isso. Quando não tinha o desconto, não valia a pena. Mas hoje vale. Então eu relutei contra uma situação antiga porque algo melhorou. E esse argumento prende muito as pessoas. Então é o que a gente chama da história do herói relutante, ou a jornada do herói. Eu coloquei os dois nomes porque se um dia vocês assistirem vídeos de outras pessoas ensinando a oferta irresistível, talvez eles falem disso. Então eu já estou mostrando para vocês. E aí entra o desapego. E está aqui a oportunidade para ti. Está aqui a oportunidade para ti. O empreendimento é ótimo, já te mostrei, tu sabe o que tu vai conseguir adquirindo isso, né? E a oportunidade está na tua frente. Mas, se não é o momento para ti, está tudo bem. Eu vou continuar
te apresentando diversas outras oportunidades que um dia nós vamos chegar numa que se encaixe para ti. E aqui tu aplica o desapego. Mostra o conteúdo todo da oferta, ou seja, tudo que tu está oferecendo, o que tu está vendendo, né? O apartamento tem tantos metros quadrados, tu pode estender o living, tu tem uma área de lazer que tem horários de utilização das 8 da manhã às 10 da noite, livre para todos os condôminos, com 5 salões de festa, que tu vai apresentar o produto em si. O próximo passo é fazer a oferta e mostrar o preço. No preço, nós temos uma situação muito peculiar aqui, que se chama ancoragem. A ancoragem é o seguinte: nesse momento de mostrar o preço, depois que tu fez a super promessa, te conectou, justificou por que tu está fazendo aquilo, te desapegou da necessidade de vender a todo custo. Voltou. Te desapegou da necessidade de vender a todo custo, mostrou o que tem para vender, fez a oferta, chegou o momento de falar o preço. E aqui está um grande segredo. Nesse momento, a pessoa tem que achar, tem que dar um jeito de fazer a pessoa achar que aquilo é mais caro do que é. Ela sabe que está com 35% de desconto, mas ela não sabe qual é o preço básico, a princípio, né? Ela tem que achar que aquilo vai sair muito mais caro do que realmente vai sair. Sempre que a gente vê uma propaganda de um produto que seja, que mostra toda aquela televisão curvada, não sei o que, tal, de 54 polegadas e tudo mais, tu diz, não, mas televisão de 10 mil, né? Toda a propaganda mostra como se o produto fosse ser muito caro. E aí quando vê, tá 3, tu já não acha 3 caro mais. Apesar de que é bastante dinheiro para uma televisão cara. Então assim, a ancoragem, ela faz com que o preço deixe de ser uma objeção também. Então sempre que tu conseguir conduzir o teu discurso para o cliente achar que é mais caro do que o realmente é, o preço vai deixar de ser um problema. E a cartada final de qualquer tipo de venda é a garantia. E aqui, claro, no caso dos imóveis eu não sei como isso poderia ser colocado, mas no meu caso, vou dizer do meu negócio paralelo à advocacia, que é venda de cursos online, no meu curso, por exemplo, eu ofereço uma garantia incondicional de 30 dias para os meus clientes. Ou seja, tu adquire o meu curso, tem acesso a todo o conteúdo dele já no primeiro dia, porque está lá na plataforma disponível, e se em 30 dias tu não gostou, não precisa me justificar nada, me manda um e-mail, eu te devolvo o dinheiro. Então o risco de colocar, de gastar comprando o meu curso não é teu, então não tem risco de perder dinheiro comigo, o risco está comigo. Então esse argumento da garantia é o argumento final para matar qualquer venda, para fechar qualquer venda, porque tu está tirando o risco da pessoa, e o objetivo de garantias é isso. Claro que no mundo dos imóveis aqui a gente não pode dizer, tu compra, se não gostar, devolve. Mas talvez tu consiga usar algo, por exemplo, na revenda dos imóveis. Olha, tu pode fazer um negócio, tá ótimo. E se tu não gostar, eu te digo, eu tenho quem goste e que vai te comprar isso aí. Posso não garantir isso, mas eu te mostro aqui, ó, como tem vários interessados. E se tu botar a venda hoje, amanhã tu não gostar de botar a venda, né? Tu pode mostrar, não dar a garantia em cima, mas mostrar a garantia com resultados. E aqui, se chegou nesse momento e tu seguiu todo esse script e mesmo assim o processo de decisão foi não, pode ter certeza que existe um impeditivo além da vontade de decidir. Por exemplo, o imóvel custa 200 mil e o cara não tem 200 mil, não tem como aprovar o financiamento, não tem como pagar, não tem, daí não tem o que fazer, né? Tipo assim, eu quero comprar uma televisão que está numa super oferta, mas eu não tenho limite no cartão, não tenho dinheiro no banco, então, daí não tem como mesmo, daí é um impeditivo prático, mas pode ser que mesmo assim ele esteja motivado, o dia que ele tiver ele vai procurar. Então esse é o script da oferta irresistível, de uma forma bem resumida, claro, mas é interessante sempre que
tenha essa ordem, né? Porque essa ordem ele vai disparando gatilho mental a gatilho mental, empurrão a empurrão, e vai fazendo com que a pessoa saia da rua do não ou da rua da inércia para a rua do sim ou a rua do agir, que é o objetivo de vocês, fechar a venda. Então, pessoal, espero ter contribuído com alguma coisa, algum conhecimento para vocês. Quero deixar o convite para vocês para me procurarem no meu canal do YouTube, me seguir no Instagram, que eu venho postando algumas dicas, alguns conteúdos. Todos os dias a gente coloca alguma coisa nova lá. E se vocês gostaram e quiserem depois, o vídeo vai estar disponível no YouTube a partir de amanhã. Vocês podem reassistir a palestra se quiserem. Se gostarem, só peço que compartilhem com a rede de vocês, com os amigos de vocês, que quanto mais o conhecimento for espalhado, mais gente a gente impacta e mais pessoas a gente ajuda. Então, muito obrigado pela oportunidade, pela atenção. E agradeço também a Imobiliária por ceder o espaço, e agradeço a minha mãe por ter tido a coragem de me apresentar aqui para vocês. E espero e desejo para vocês um bom ano de vendas, um bom ano de cumprimento de metas e um bom ano de grandes realizações para todos. Obrigado. E me coloco à disposição se alguém tiver alguma dúvida, quiser me perguntar alguma coisa. Só para não falar, eu queria perguntar uma coisa aí. Muito bom. Parabéns, mano. Agora a Cristina vai dobrar o valor da meta, né? Sim, que Ela vai em casa. muito bom mesmo. Obrigado. Foi excelente. É melhor palestrante que do Lashcart. Eu perguntei pra ele. Fiquei muito orgulhosa, Eduardo. Meu ex-aluno, olha Obrigado. só. Excelente palestra. Viu só? Que maravilha. Parabéns. Obrigado. Muito bom. Então tá. Se alguém quiser mandar alguma dúvida por e-mail, pela internet, também estou à disposição. Quer deixar, Tá. tu trouxe cartões, alguma coisa? Eu deixei no carro os meus cartões, mas aí eu deixo contigo. Traz caneta do Eduardo. Vou trazer vou mandar uma caixinha de caneta. Vou mandar hoje à tarde. Se você disser eu vou mandar, Eu vou deixar os cartões. mas eu queria agir. Não. Mas vou mandar. Eu também não. E ele, eu tô comigo, mandou as coisas aí. Não, vou mandar a caixinha de canetas hoje pra vocês. Já cortaram o vídeo, né? Senão isso aí vai pra internet. Ele vai editar. Mas a parte você cortou do vídeo. Só não manda pelo marco que ele vai ver gente.